Fala, capitalista! Seja bem-vindo a esse vídeo que é um piloto de uma ideia que eu tive aqui. Chamei o meu amigo Renaud Adorno para participar. Então, deixa eu apresentar para vocês o Renaud. E quem está assistindo esse vídeo no canal do Renaud, eu estou me apresentando aqui, ele vai me apresentar um pouquinho melhor. A gente ainda está definindo o formato, o nome e tudo mais, mas o mais importante é o nosso gosto, o nosso interesse por economia, por descobrir a verdade, por aprender. Renaud, como é que estão as coisas? Nossa, tudo bem, graças a Deus. Eu tô assim, tô bastante lisonjeado, né, de participar aqui e poder fazer isso. Realmente eu agradeço muito a oportunidade de poder bater um papo sobre macroeconomia, que é uma paixão que eu tenho. Que a gente Fenomenal. compartilha, obviamente. Compartilhamos e o Renaud mora nos Estados Unidos, é brasileiro, a gente vai conhecer mais a história dele com o tempo, a minha também, mas ele tem um canal do YouTube, esse vídeo também está sendo transmitido e postado lá, um canal muito legal, vou mostrar para vocês, e ele faz um trabalho de didática, de desvendar a macroeconomia, os principais temas. Vou pedir para o Renaud contar um pouquinho do canal e vou mostrar aqui para vocês. Como é que foi essa história do canal, Renan? Na verdade começou como um hobby, né, a minha formação não eu não sou nenhum macroeconomista, não sou nenhum tipo de, não tenho aquela formação no mercado financeiro, toda aquela experiência, né, de décadas aí trabalhando no mercado. Trabalhei com comércio exterior, mas eu sempre estava ali lidando com o comércio exterior na parte financeira, né, fazendo pagamentos internacionais, várias coisas desse tipo, Perfeito. e a curiosidade acabou me levando a tentar entender um pouquinho mais como funciona, porque muita coisa começou a não me fazer sentido, né? Por que alguns países têm acesso a crédito mais barato, por que outros são mais caros, o que define o que vai acontecer com um país ou com outro país. E aí eu comecei a investigar cada vez mais a macroeconomia, e a curiosidade acabou fazendo com que esse hobby comece a tomar corpo agora, a gente possa estar conversando hoje, né, sobre isso, e principalmente quando você vê muitas hoje a macroeconomia ela está num campo muito emotivo, digamos assim, né? Você tem times que acabam se formando e aí acaba tendo todo um debate hoje online, né? De quem tem razão, se é a turma do ouro, se é a turma do Bitcoin, se é a turma do dólar, É enfim, verdade. aí você acaba criando uma complexidade cada vez maior, e é justamente isso que eu quero transmitir nesse canal. Então é puramente educação, a paixão pela macroeconomia. Educação, saber que no processo educativo você pode mudar a sua ideia a qualquer momento, baseado no que você vai aprendendo, e quem disser que sabe tudo de macroeconomia provavelmente está mentindo, porque a gente pode viver a vida inteira estudando e não chega, É não. excessivamente complexo, né? É bastante complexo, e cada vez mais as coisas se interligando, né, muito, e você e tempos cada vez mais difíceis de você tomar decisões. Então é um dos focos aí do meu podcast também. Obviamente não é nenhum tipo de recomendação de investimento, nada disso, mas dá cada vez mais ferramentas para que as pessoas possam tomar suas próprias decisões e tentar tirar um pouco da emoção e tentar ver um pouco mais da razão, para sim você entender como que as coisas são e não como necessariamente a gente gostaria que elas fossem, né? Não é necessariamente um estudo bonito, né? Tem muita coisa que está errada no sistema, mas a gente precisa primeiro entender o que está errado para depois querer tentar trazer algum tipo de solução, né? Então muitos esforços estão sendo feitos, a gente vai discutindo de várias vertentes. Perfeito. Então é um red pill mesmo da economia, da macroeconomia, é a realidade. A gente admira alguns especialistas, alguns analistas, alguns economistas em comum, que tanto eu quanto o Adorno gostamos bastante. Vamos apresentar essas ideias para vocês aí nos próximos capítulos. E veja que é um canal muito legal aqui, ó, são vídeos de 12 minutos, 13 minutos. O canal ainda tá pequeno, tem 5 mil e poucos inscritos, mas, pô, tem vídeo aqui com 5 mil visualizações, 7 mil, tá indo muito bem. E são vídeos curtinhos em que ele explica conceitos, que ele explica ideias meio universais. Então, este aqui, tanto o canal, né, do Renaud, quanto este formato de programa aqui, a ideia é que a gente fale sobre ideias, conceitos universais, para que não seja um programa de notícias, do hype, do que aconteceu ontem. Eventualmente, nós vamos contextualizar com
o que está acontecendo na atualidade, mas a ideia é que você saia daqui com uma visão real da economia, não enviesada para o cara que gosta muito do ativo, que gosta muito do outro, ou que acha sempre que a bolsa vai subir loucamente, ou que acredita que o Fed tem um poder absurdo, nós vamos discutir isso. Então, seja bem-vindo, deixa aí o seu like. Se você não está inscrito no meu canal do Luciano Roxo ou no canal do Renan Adorno, se inscreva agora, porque é só conteúdo de alto nível, conteúdo muito interessante, e esse conteúdo para mim aqui no meu canal vai complementar muito, porque eu posso fazer os outros programas de uma maneira mais leve, porque a ideia e o conceito você já aprendeu aqui, e a gente quer trazer esses conceitos e essas ideias de uma maneira bem didática, descontraída. Quero que você deixe a sua opinião aí, escreva se você gosta de macroeconomia, se você acha um formato legal, ou então você assiste o programa primeiro, depois dê a sua opinião. É muito importante que você interaja com a gente para a gente saber se é um bom formato ou não. E olha, tantas perguntas aqui que eu posso fazer para o Vocal Renault para que ele ensine um pouco a gente, depois eu também possa dar minha resposta. Então, o que não disseram sobre a inflação, contando um pouquinho de um CPI que saiu perto aí do dia 18 de maio de 24, quando a gente está gravando, sobre a Alemanha, Europa, por que os Estados Unidos se fortalecem quando a moeda mexe e tudo mais, mas eu vou começar com este episódio aqui, que é o episódio do Renault número... Deixa eu ver aqui qual que é o número. Esse foi antes ainda começar a fazer a numeração. Antes de ter número, então antigos, nem numerado é. Do e dólar. ele explica sobre o milkshake do dólar. Eu também fiz um programa, Giro da Semana, sobre isso. E, basicamente, esse é um grande diferencial do que eu, o Renault e muitas outras pessoas achamos. E o mercado, de maneira geral... tanto analistas quanto investidores, quanto varejo, não entendem muito esse conceito. Então, eu não conto um pouquinho como é que foi essa tua trajetória de aprendizado sobre economia e como é que você chegou nesse conceito do milkshake do dólar. Eu sei que quem assiste macroeconomia, que assiste o Urich, já ouviu ele falar desse termo, eu também já falei várias vezes, mas a explicação do Renault é muito legal, e aí puxa o fio do novelo para a gente dar continuidade. O que é essa ideia do milkshake do dólar? Claro. Não, com certeza. Quando você faz uma pesquisa mais aprofundada, você vê que existe um problema na macroeconomia mundial, né? Nós temos problemas hoje que acabam se refletindo no mundo inteiro. O problema é identificar o que exatamente está errado. E muitas vezes a gente parte da premissa errada. Então teve vários momentos em que eu comecei os meus estudos falando, vendo ali que não, nós estamos sendo diluídos, a inflação está sendo literalmente uma impressora de dinheiro, nós estamos perdendo nosso poder de compra de, 15% todos os anos, e vai chegar um momento que a gente precisa escolher algum tipo de ativo para poder ter um bote salva-vidas, digamos assim. Eu comecei o meu podcast, inclusive, falando isso. Cheguei em vídeos do Mike Maloney, que fala sobre ouro, etc. Chegou uma hora que eu falei, meu Deus, eu preciso ir para ouro direto. Não, mas talvez o Bitcoin vai resolver, porque o Bitcoin é o ouro eletrônico. Na verdade, não, tem uma outra moeda que vai aparecer. Na verdade, tem um sistema quântico que vai resolver tudo. A gente ouve todos os tipos de teoria. E aí teve um momento e que eu deparei com essa teoria do milkshake do dólar, que obviamente não é minha, né? Não tenho nenhuma autoria sobre isso, ela vem do Brent Johnson, né? O Brent Johnson, ele é hoje o Money Manager, ele é o CEO da empresa Santiago Capital, mora em Porto Rico hoje, etc. E ele tem um podcast, né? Então hoje ele realmente é a pessoa que trouxe isso depois de estudar durante 25 anos. E ele percebeu que, apesar de todos os esforços, né, de você ter ali uma inflação que vai subindo ao longo do tempo e se atribuir o poder aos bancos centrais de fazer essa impressão de dinheiro, né, entre aspas, que é aí que vem o problema, você precisa entender como isso acontece de fato, ele percebeu que ao longo do tempo o dólar veio subindo, né, em relação às outras moedas do mundo, só que ele nunca conseguiu entender por que o dólar simplesmente não sofreu um processo de hiperinflação. Então, esse aqui, ó, enquanto o Renault está falando, né, do Brent Johnson,
Eu já coloquei ele aqui, Santiago Capital é a empresa dele, e inclusive ele tem também um podcast muito legal, nós vamos falar do podcast dele, mas só para vocês enxergarem a cara dele, pode continuar. Não, claro. E aí ele acabou percebendo várias das explicações das peças que estavam faltando, né? Não estou dizendo que essa é a teoria que vai resolver todas as coisas, porque essa teoria não existe. Você precisa tentar entender a complexidade, e quanto mais você entende, mais você vê que é complexo. Mas tentando resumir de uma forma simples, o milkshake do dólar, principalmente quando a gente pensa em impérios, e você tem ali a moeda de reserva global, né, que já foi o pound, já foi, né, várias outras no passado, e hoje é o dólar, mais de, né, 100 e poucos anos, nós estaríamos chegando, em tese, no fim de um império americano, onde você acaba, né, com o dólar como moeda de reserva Esse é o que a global. gente escuta muito, né? O fim A do gente dólar, os Estados Unidos vai basicamente... colapsar, Exato, a exatamente. dívida vai entrar numa espiral da morte, e Exato. eu tenho certeza que você tem escutado muito isso, e aí pessoas dizendo que vai ser o Brasil, que vai ser vai ser o Yuan, vão ser os BRICS, vai ser o Bitcoin, o ouro, e a teoria dele não. A teoria dele diz que, na verdade, o vencedor disso tudo, ou posso dizer assim, o último perdedor, quem vai perder por último é o dólar e é os Estados Unidos. Pronto, exatamente. Então, assim, quando a gente cria a certeza, né, de um colapso em relação a isso, a gente pode até ter razão no longo prazo. Aí que tá. Muitos acham que o Brent Johnson é um amante do dólar. Não, o dólar é o que vai sustentar para o resto da vida, e na verdade não tem nenhum problema, os Estados Unidos são os melhores. Não é isso que quer Alguém dizer. pode imaginar que ele faz propaganda do dólar, mas não é o caso. Não é o Na caso, verdade, inclusive. ele se assustou tanto com essa realidade, né, que você enxerga, você escuta na voz dele dizer: não, eu não queria estar trazendo essa mensagem. Eu não Não. sou um adorador do Fed, nem nada disso. Muito pelo contrário. Ele, inclusive, adora ouro, por exemplo, né? Só que ele não é visto dessa forma. A grande questão, que eu gosto muito dessa abordagem, que é uma abordagem que eu tento trazer para mim, é de tentar enxergar as coisas como elas são e não como eu gostaria que elas fossem. Então, a questão é, os Estados Unidos hoje, eles estão numa posição privilegiada, felizmente ou infelizmente, dependendo de como você quer ver esse assunto, justamente pelo fato de o dólar estar sendo usado como uma moeda de reserva global hoje. Mas ela teve o seu início de uma forma até bélica, quando você pensa na Segunda Guerra, mas o uso do dólar fora das fronteiras dos Estados Unidos hoje tem uma demanda muito maior do que dentro dos Estados Unidos. E é isso que as pessoas confundem. Porque a gente acha que para você se livrar do dólar é uma coisa completamente fácil, basta você começar a transacionar em yuan. O problema é que todo o processo de globalização que nós sofremos hoje, ele veio baseado nas dívidas contraídas entre os países fora dos Estados Unidos, que não tem absolutamente nada a ver com os Estados Unidos, tomando conta própria, que é o sistema que a gente chama de eurodólar. Então, os dólares depositados fora dos Estados Unidos são em muito maior quantidade do que dentro dos Estados Unidos. Então, acho que uma das primeiras verdades que você tem que sair daqui compreendendo, que vai fazer parte, né, dessa estrutura de conhecimento que você vai adquirir com a gente, é que tem muito mais dólar no mundo do que nos Estados Unidos. Tem dólar em todo lugar, porque contratos são feitos em dólar, bancos emitem empréstimos e tomam empréstimos em dólar. Então, os Estados Unidos, o Tesouro, a impressão do dólar é uma coisa global, é uma demanda global. Não é algo que está dentro dos Estados Unidos. Essa é a primeira verdade aí que eu quis destacar. E justamente por esse fato, você cria todo um sistema que está baseado em uma moeda que, quando você entende que nós fazemos parte de um sistema de crédito, ou seja, a única forma de você realmente imprimir dinheiro não é o que o Fed faz. A gente até pode conversar qual que é a confusão em relação ao Fed imprimir dinheiro. Existe como fazer isso, mas não é da forma que as pessoas estão pensando, é mais pelo empréstimo. Então, se eu gero um empréstimo de $1 milhão, eu crio novos $1 milhão nessa economia, né, muitas vezes fora dos Estados Unidos, mas ele é devido com juros, ou seja,
por definição, numa economia de crédito, eu tenho uma demanda sempre maior do que a oferta. Ou seja, por mais que eu possa me endividar, a demanda por esses dólares para poder servir essa dívida precisa ser maior do que a quantidade de dólares existentes. Então, segundo a verdade, então, a demanda por dólares é crescente, ela cresce, né? Uma terceira também, né, que passou meio rápido, nós vamos voltar a esse tema mais para frente, é que quem imprime dólar não necessariamente é o Tesouro ou o Banco Central americano, mas principalmente as instituições financeiras pelo mundo, na medida que elas aumentam ou diminuem a sua alavancagem, né? Elas podem emitir dólares na medida que elas dão um crédito para alguém. Coloca lá 100, 200 mil dólares na conta de alguém através de um contrato de crédito. Então, ela emprestou dinheiro e ela criou esse dinheiro ao digitar, ao depositar na conta desse credor. E aí, nesse momento, nasceram dólares e nasceu uma dívida. E o interessante é que essa dívida vai crescer. Então, esse dólar precisa ser devolvido, né? Exato, é aí que tá. Não estou dizendo aqui que esse sistema é maravilhoso e que ele vai durar para sempre. É um problema você ter uma crescente, um endividamento mundial? Com certeza, mas o problema é que todo mundo está focando só nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos acabam sendo a última preocupação que você vai ter em relação à dívida pública acaba sendo os Estados Unidos. Porque fora dos Estados Unidos, os outros países não têm o privilégio de fazer uma impressão de dólares por eles mesmos, porque eles têm o seu próprio câmbio. Ou seja, para você participar, se você tem ali o exemplo, né, a Suécia e o Japão, para elas poderem transacionar produtos, elas precisam de uma moeda que seja comum entre os dois, que tenha liquidez suficiente, ou seja, esteja disponível para os seus participantes, que é uma ferramenta para o comércio. Sem ele, você não consegue transacionar, né? O Japão não tem uma demanda por krona, né? E a Suécia não tem demanda por ienes. Então, essa demanda pelo euro-dólar, que eu vou falar, que é o sistema fora dos Estados Unidos, né, de todos os depósitos, independente, antigamente era na Europa, né, mas na verdade é todo mundo fora dos Estados Unidos, o sistema euro-dólar acabou crescendo por conta própria. Só que aí vem a questão que você falou. Para que você tenha de fato uma impressão de dinheiro, isso tudo depende de um algoritmo de análise de risco de uma entidade privada. Então, o banco vai definir se ele acha que a pessoa ou a entidade, seja ela bancária ou não bancária, ou uma empresa, ou uma pessoa física, vai ter a capacidade de pagar de volta. Porque você poderia muito bem se perguntar, mas se o banco tem a capacidade de imprimir dólar, por que ele não imprime dólar para todo mundo e a gente acaba a pobreza no mundo, certo? E exatamente o problema. Para o banco fazer esse empréstimo, ele tem que ele vira o ativo dele. E um banco só sobrevive se o ativo e o passivo estiverem ali juntos. Então, se você tem uma inadimplência, ele cria um rombo. E todo o sistema, na verdade, ele mudou desde 2008. De 2008. Antes de 2008 era uma coisa completamente diferente. Um outro destaque muito importante, né, para quem vai assistir aqui o nosso podcast com frequência, é que tudo mudou muito em 2008. Antes de 2008, para quem é mais jovem não se lembra, em 2008 nós tivemos a grande crise financeira nos Estados Unidos, com as hipotecas e tal, aquele filme Big Short, né? Big Short. A grande aposta. De qualquer maneira, o que aconteceu lá? Aconteceu que antes de 2008 do crash financeiro, as instituições, as pessoas, elas eram muito permissivas na hora de emprestar dinheiro. Eles eram muito pró-business, pró-negócio, emprestavam dinheiro para todo mundo, não exigiam tanta garantias, margens, um termo que você anote aí que nós vamos falar muito, que é o tal do colateral. Agora, como houve essa queda no castelo de cartas, e aí um dinheiro que estava sendo utilizado com uma garantia de alguém, já era um empréstimo do outro, tinha uma bagunça nos créditos, nos passivos, e muita coisa que as pessoas achavam que poderiam executar e receber o dinheiro de volta, descobriram que, na verdade,
aquele colateral não servia, aquilo lá era um título que não foi pago. Então, de 2008 para cá, houve uma grande mudança que o Renan vai explicar para a gente, com essa questão do colateral e do tesouro e tudo mais. Na verdade, assim, eu vou tentar simplificar da melhor forma possível, porque é extremamente complexo, né? Mas basicamente, antes de 2008, você tinha aquela impressão de que tudo dá dinheiro. Todo mundo conseguia ganhar dinheiro com qualquer tipo de coisa. Então você conseguia dar um empréstimo imobiliário, a casa subia de preço. Você fazia derivativos, todos os derivativos subiam de preço. Você alavancava no derivativo, aí você inventava novos produtos, até a hora que aquilo começou a criar um problema, quando você não tem o que no seu balanço, os seus ativos começam a despencar de preço, porque você tem inadimplência e não tem com que nenhum colateral, né? Que a gente fala. Então, o que aconteceu? De 2008 para cá, o sistema mundial mudou completamente. Você teve não somente uma mudança na regulamentação nos Estados Unidos, mas os bancos começaram a agir de uma forma completamente diferente, porque antes era baseado no relacionamento. Então eu sabia que o Luiz era um bom pagador, e aí pronto, a gente simplesmente tinha um bom histórico, certo? Bancos transacionavam com bancos baseado no histórico. Esse histórico foi completamente perdido. A partir do momento que não se confiava mais no outro, né, com aquela contabilidade de padaria, digamos assim. E essa aqui meio que é a situação atual, né, uma falta de confiança. Isso, exatamente. Aí entrou um sistema chamado de Repo, que é o Repurchase Agreement, ou seja, o Repo nada mais é do que, eu vou tentar simplificar, né, eu tenho um colateral, ou seja, eu te dou essa garantia aqui, vou fazer o seguinte, eu vou te vender essa garantia, depois eu vou recomprar ela de você no dia seguinte um pouco mais caro. Então é como se fosse um empréstimo de curtíssimo prazo, colateralizado, fazendo um pouquinho de juros. E isso faz com que você consiga diminuir o risco e não precisar ter a confiança em terceiros para fazer isso, se todo mundo selecionar um colateral correto. Que é isso que a gente precisa entrar nesse assunto. Colateral, gente, é basicamente uma garantia. Então, no passado, a garantia era a confiança, era o relacionamento. Depois, 2008, primeiro os bancos foram obrigados a serem muito mais criteriosos, fazerem testes de estresse, usarem esses algoritmos que o Renan citou, e nós vamos falar mais, de análise de crédito, e amarrar bem as garantias. Então, o que o Renan falou sobre o Ripple e o colateral é o seguinte, você me dá a garantia, eu te empresto o dinheiro. Amanhã você pega a sua garantia de volta e devolve o dinheiro. Então, essa garantia é o que está... com um pouquinho de lucro, me devolve. Exato, comprando devolve um pouquinho o dinheiro mais caro. Com os juros, né? Com o pagamento dos juros. Mas o fato é que, então, mudou demais. O mercado financeiro hoje ele está bem mais travado e ele está exigindo essas garantias, ele está exigindo esses colaterais. E não é qualquer colateral, não é qualquer garantia. Não adianta dizer, toma um cheque calção. Quais são as garantias que as pessoas mais gostam? Essa é a questão. Como que você cria uma garantia, né, para servir de colateral para todas as entidades bancárias no mundo inteiro, que sejam reconhecidas no mundo inteiro e que tenham liquidez imediata digital no mundo inteiro? Infelizmente ou felizmente, não é o Bitcoin, não é o ouro. São títulos da dívida pública americana, são os bonds, são os que a gente chama de US Treasuries, né? Perfeito. Então, eles hoje têm uma disponibilidade cada vez maior, que sempre foram reservas, né? Então, hoje, por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas qualquer pessoa hoje que tenha 200 milhões em uma conta corrente nunca vai fazer isso, porque simplesmente é o passivo direto de um banco. Então, você tem muito mais segurança, por incrível que pareça, por mais que a gente pense que os Estados Unidos vão quebrar porque a dívida é exponencial,
esse colateral, que é a dívida pública americana, que é considerado como o único ativo livre de risco, porque ele vai devolver aquele valor de face num determinado momento, garantido pelo governo dos Estados Unidos, acaba sendo o colateral que a gente chama de pristine collateral, ou seja, é o colateral de maior qualidade que existe. Você tem até o colateral dos bonds alemães, você tem muitos dos italianos, etc., mas disparado hoje, o melhor colateral são os treasuries americanos. Perfeito. Então, veja bem, enquanto você está vendo o vídeo aí do Kiyosaki, de um e de outro, dizendo que o tesouro americano, que a dívida americana é impagável, ninguém vai pagar, o que nós estamos dizendo para vocês é que o ativo mais seguro do mundo hoje, o ativo financeiro mais seguro do mundo hoje, é o tesouro da dívida americana. Por quê? Porque tem aquilo que a gente chama de risco soberano. O mesmo cara que tem a impressora de dólar de um lado, que é o Tesouro, que é o Fed e tal, essas estruturas nós vamos ensinar com o tempo, também é o cara que tem a dívida. Então, quem está te devendo é o dono da impressora. Então, o Tesouro ele não precisa dar o calote nas pessoas, porque ele pode imprimir dólar, ou ele pode fazer mais dívida e ele vai te pagar. Diferente de qualquer outra instituição no mundo que não tem uma impressora de dólar. Por isso que o menor risco que existe na economia é a dívida do Tesouro Americano, por mais que a dívida do Tesouro Americano parece que está perdendo o controle. E aí, com o tempo, nós vamos trazer esse tema. O que o próximo presidente americano vai ter que fazer? Ele vai ter que cortar despesa, ele vai ter que mandar a gente embora, vai ter que acabar com os gastos com militarismo, vai ter que acabar com healthcare. Esse é um tema que não vai acabar nunca, como o Renault falou. Mas o fato é, você entrou aqui achando que o negócio é vender treasury, comprar Bitcoin, ou seja o que for, mas na verdade não. Qualquer lugar do mundo, instituição do mundo, se você quiser fazer negócio, se você quiser pegar um dinheiro emprestado, se você quiser comprar uma mercadoria e pagar num prazo depois de receber, eles vão exigir um colateral, e o colateral mais seguro, que tem menor desconto, que é mais aceito, é o Tesouro Americano. É claro que você também tem dívidas de empresas AAA, uma Apple da vida, eventualmente serve muito bem, de tesouro de outras economias, como o Renault falou, Alemanha e tal, mas o único dono de uma impressora que você tem certeza que vai te devolver o dinheiro, por mais que pode ser um dinheiro desvalorizado, com inflação e tudo mais, vai ser o Tesouro Americano. E é por isso, né, que os Estados Unidos estão numa situação tão vantajosa, e é por isso que esse Brent Johnson diz que aconteça o que acontecer, sempre que tiver um chacoalhão, uma crise, uma piora, infelizmente ou felizmente, como diz o Renault, os Estados Unidos e o dólar vão acabar saindo mais forte ainda, mais fortalecidos, ou menos enfraquecidos, talvez. Na verdade, assim, primeiro que não estou aqui dizendo que os bonds americanos são o melhor investimento do mundo de forma alguma, nenhum tipo de recomendação. Aqui o objetivo é dizer que é o que o mercado escolheu hoje, né? Então o mercado bancário escolheu isso como o melhor colateral. Tem uma série de falhas, milhões de falhas. A questão é, o dólar se fortalecendo ao longo do tempo, ele acaba fazendo isso em relação às outras moedas, e uma forma de você ver isso é o índice que a gente chama de DXY, né, o DXY. Vou pôr na tela, inclusive, daqui a pouquinho. Que ele é meio que um termômetro de o quão forte está o dólar ao longo do tempo em relação às outras moedas do mundo, né, principalmente o euro, o iene, entre várias outras. A questão é que o fato do dólar se fortalecer não é uma boa notícia. Essa que é a questão. A grande a parte da teoria, né, que ele vem fazendo e que vem se perpetuando aí vem se confirmando nas últimas décadas, o fato de que a macro tendência que vem mostrando é de uma subida do dólar. Porém, isso vai vir com várias brutais quedas, porque você vai ter vários movimentos contrários, movimentos no qual os países começam a ficar esgoelados em relação aos Estados Unidos, porque o grande problema é que quem quer fazer trade ao redor do mundo, quem quer fazer comércio exterior,
precisa ter acesso a eurodólares. E eles dependem das suas reservas de cada um dos países. E muitas vezes os países ficam desesperados, as reservas ficam baixas, ou eles acabam perdendo o controle do seu câmbio, porque eles precisam daqueles dólares para poder obter as mercadorias que eles precisam, da importação, seja energia, seja comida, seja qualquer tipo de commodity. Cada país vai ter o seu problema, cada país tem as suas vantagens e desvantagens, né? Então, por exemplo, se o Brasil hoje consegue, o agro brasileiro leva muitos dólares para o Brasil, certo? Isso traz uma certa tranquilidade para a reserva brasileira. Agora, obviamente que, por outro lado, você também pode descompensar com gastos públicos altíssimos e fazer com que muitos dos financiamentos internacionais de uma empresa, se você precisar fazer importação no Brasil, você vai precisar de mais reais para os mesmos dólares, porque a grande questão é essa que ninguém fala. O que vai realmente definir o câmbio do Brasil? São várias, ou o câmbio de qualquer outro país. Não é tanto só quem é o presidente, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Eu nem entro nesse assunto. A questão é, os bancos do eurodólar, que são os primary dealers, que a gente chama que é a linha de frente, que são realmente aqueles que vão analisar o risco, o quão arriscado é para mim emprestar para uma entidade brasileira. Será que eu poderia emprestar para outro? Então é isso que vai fazer com que o dólar suba em relação a determinada moeda. Caso que está acontecendo no Japão agora, que era impensável anos atrás. E muitas vezes você acaba percebendo que esses fatores de ser uma entidade privada que pode dizer o que vai acontecer com o câmbio de um país e afetar a vida das pessoas, principalmente para quem precisa de mais itens importados, é uma coisa que praticamente não se fala em lugar nenhum. E eu achei que perfeito. Tem um vácuo. Então, esse gráfico que nós temos aqui exatamente é o DXY. Eu acho que a maioria das pessoas que seguem o meu canal, como o canal do Renault também, são relativamente esclarecidas com relação a isso, mas isso aqui é uma cesta. Então, é o dólar versus uma cesta que mais ou menos tem o peso aí global. Então, aqui tem euro, aqui tem ien, aqui tem yuan, assim por diante. E olha, de 2015 para cá, a gente tem visto uma apreciação do dólar frente às outras moedas. Hoje, o dólar está valendo 104, então significa que um dólar compra 104 dessa cesta de moedas. E veja, né? Esse aqui é um gráfico, cada queda é um mês, então é um gráfico muito longo. Veja que já chegou ali na década de 80 a 158, então o dólar, claro, já valeu muito mais, mas também já chegou lá embaixo nos 70 e pouco, aqui ó, em 2007, 2008, aqui abril, ó, de 2008, ele chegou lá embaixo no 71, e a gente vai mostrar com o tempo, nos próximos programas, o que aconteceu quando teve uma crise no mundo, uma crise nos Estados Unidos, uma crise na Rússia, e a gente vai entender essa dinâmica. E a gente vai perceber que essa moeda meio que ela é um pêndulo para a coisa toda. Por quê? Porque quando o juro americano está muito alto, ela tende a dar uma subida. Por quê? Porque as pessoas querem ter o tal do treasury, está pagando mais, serve de colateral, eu posso ter 5%, 6% recebendo do governo americano, que é o emissor da moeda, para que eu vou para outro lugar? Então, isso vai fazer com que as pessoas comprem dólares e o DXY suba. Da mesma maneira que, se em algum momento de 2024, eu não sei que você está vendo esse programa, tomara que se perpetue muito, mas se em algum momento os juros dos Estados Unidos caírem em 2024, o fato é que isso também vai derrubar o dólar. E aí não é o fim do dólar, tem que comprar Bitcoin e tal. Não, na verdade vai ser bom para o mundo que esse dólar caia um pouco, porque as pessoas vão poder comprar mais dólares, e até, quem sabe, para o próprio Estados Unidos, que pode ter uma mudança na dinâmica da sua balança comercial, né? Então, toda essa dinâmica, ela não é tipo, amanhã esse dólar vai para zero e o Bitcoin, quem não tiver Bitcoin, vai virar escravo, vai virar escravo e trabalhar sob chibatada, ou que vai entrar aqui um BRICS, isso aqui vai colapsar. Não.
essa é uma dinâmica que a gente tem que se acostumar, e quando o dólar fortalece ou enfraquece, ele sobe e cai. Isso também mexe com a dinâmica da taxa de juros nos Estados Unidos e do resto do mundo, mexe com a dinâmica da inflação, mexe com a dinâmica do petróleo. Então nós vamos conectando cada vez mais cada um desses temas. Tenho certeza que só hoje nós fizemos umas 3 ou 4 sinapses aí, mas o fato é esse. Quando uma China começa a diminuir a sua exposição em tesouro, não necessariamente ela está peitando os Estados Unidos e vai criar uma nova ordem mundial. Na verdade, ela está em certos apuros. É isso que acontece. Vou pedir para o Renan contar um pouquinho da história do Japão, por exemplo, e inclusive vou pôr o gráfico na tela. Não, exatamente. Então, assim, quando a gente, até só voltando naquele DXY, antes disso, muitos, quando vem o DXY caindo para baixo de 100, que é quando você vê uma certa fraqueza do dólar em relação às outras moedas, você tem a narrativa de que o dólar está cada vez próximo da sua morte, né? Então, agora ele vai cair. Só que isso, na verdade, acaba só provando que isso faz com que o sistema de hoje se perpetue cada vez mais, quanto mais fraco o dólar estiver, porque a tendência acaba, infelizmente, sendo do dólar se fortalecendo. E isso não seria uma boa notícia para quem mais precisa de dólares. E aí que acaba mostrando a fraqueza dos países. Então, o que aconteceu no Japão, eu até fiz uma saga de capítulos, porque o Japão realmente está numa situação bastante complicada, né? Sendo ali era a terceira maior economia do mundo e acabou, né? Não é que ele foi ultrapassado pela Alemanha, né? Os dois estão vendo quem cai mais rápido. Então a Alemanha caiu ali de gaiato para virar a terceira economia, porque o Japão despencou para a quarta. Só que o grande problema, na verdade, é a atividade econômica. Existe um problema demográfico e também o problema da própria política do Banco Central japonês de fazer aquela coisa, né, inédita dos juros negativos por tanto tempo, naquele intuito de estimular a economia. Esse aqui é o grande problema. A política de bancos centrais acaba não entendendo exatamente como a economia real funciona. Então, quando você tem hoje uma situação do Japão onde você teve ali praticamente 17 anos de juros negativos, e os títulos japoneses, né, a gente chama de JGBs, eles acabaram fazendo parte do balanço de praticamente todo o sistema bancário japonês. E aí, o Japão, depois de décadas sem nenhum tipo de avanço, né, na atividade econômica que gerasse algum tipo de inflação, entre aspas, né, que é outro conceito que a gente tem que falar, eles acham que depois de 20 anos fazendo exatamente a mesma coisa, repetidas vezes, agora sim acabou funcionando. Ou seja, a economia japonesa está indo maravilhosamente bem, e a partir de agora a gente vai precisar subir os juros, porque vai precisar conter essa inflação que está chegando. E aí eles tiveram aquela atitude inédita, né, de fazer um título, começar a pagar positivo pela primeira vez em 17 anos, só que 0,1%. Então alguns falariam assim, mas por que isso vai fazer diferença na minha vida? Só que o grande problema é que a partir do momento em que você tem todo um sistema bancário japonês com títulos da dívida japonesa pagando negativo, e agora você tem uma emissão de um título positivo, o que acontece com a precificação, o valor daqueles títulos antigos que você precisava pagar para tê-los, que era um colateral usado no sistema japonês? Você não consegue nem comparar o que um vale mais do que o outro. Desvaloriza então, muito, né? Desvaloriza absurdamente. Ou seja, se você desvalorizar, aqueles seus ativos, eles acabam reduzindo de preço, você cria um rombo no balanço de um banco, e é isso que faz o banco quebrar. Então, o Japão, ele acaba sendo totalmente preso ao seu próprio, ele acaba se colocando na sua própria arapuca. Mas pior do que isso, não é isso que resolve o problema do Japão, porque o problema não é só do Japão, o problema também é da China, o problema também é do Brasil, o problema também é da Turquia, o problema é do mundo inteiro. Faltam dólares para todo mundo. Os bancos hoje... Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui do Yen, porque essa afirmação faltam dólares no mundo inteiro, ela é muito importante. Então esse é um quarto ou quinto conceito que nós vamos trazer daqui um minutinho que o Renan vai explicar para a gente. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a desvalorização do Yen. Isso aqui é a valorização do dólar frente ao Yen, 155 ienes para cada dólar. Quanto mais alto significa
mais ienes você precisa para comprar um único dólar. Veja como essa tendência lá em 2011, 2012, 2013 chegou a 80 ienes por dólar, e agora, depois, né, aqui de 21, 22, em que os juros nos Estados Unidos começaram a subir, olha o problema que o Japão se meteu. E a moeda dele está desvalorizando, e é o que o Renault falou, ele não pode subir os juros da maneira que os Estados Unidos subiram, ou pelo menos ele não quer, ou pelo menos é a teoria, o método dele. Por quê? Porque a dívida japonesa é muito grande. Eles devem muito, eles devem 200 tantos por cento do PIB, só o governo federal japonês. Então, se essa dívida, se esse juro que era negativo, que passou a 0,1, e, gente, o conceito de um título que pagava juro negativo e começa a pagar positivo é muito interessante em termos matemáticos. Um dia nós vamos parar só para mostrar isso aqui para vocês, mas aqui é mais para mostrar como o Japão é uma dessas economias que está em apuros. E olha, o que está acabando acontecendo é que o Japão agora está voltando a se industrializar um pouquinho, está tentando fazer carro, chip, uma série de coisas, vai tentar ser mais competitivo na economia global, quer dizer, está tentando se mexer de algum modo, mas a moeda vai desvalorizando e é o que o Renault falou, não é um problema exclusivo do Japão, está faltando dólares no mundo inteiro, é isso? Exato, então você precisa se colocar no lugar de um banco internacional no sistema eurodólar que está emprestando para uma entidade japonesa. Então, esse câmbio do iene, ele literalmente está dizendo que o banco, que é o primary dealer, ele está pensando 2, 3 vezes antes de emprestar uma empresa japonesa ou para uma entidade É uma japonesa. pergunta meio óbvia, né? Você prefere receber 5,25 ao ano do próprio emissor da moeda, que é os Estados Unidos, ou você prefere emprestar dólares para o Japão e receber 0,1? Né? Então, Exato, exato. fica muito difícil. As pessoas não querem emprestar dinheiro para o Japão, a não ser que seja por um ien muito mais barato, né? E aí é por isso que o ien vai desvalorizando na medida que os juros do mundo vão subindo e que o Japão vai tendo esse problema. Exato, então acaba criando um premium, se chama de premium no câmbio, né, no FX, que faz com que você precise, infelizmente, de muito mais ienes do que seriam necessários para fazer aquela mesma transação acontecer. Então é basicamente o passaporte do Japão para se manter no sistema eurodólar, ele acaba pagando um preço cada vez mais caro. Claro, você pode argumentar que existem possibilidades do Japão voltar a se tornar uma potência exportadora para voltar a levar esses dólares para o Japão, mas para isso você precisa realmente fazer industrialização. Então, por isso que a macroeconomia ela é complicada, porque cada país vai agir de uma determinada forma, são contracorrentes. Então, o que interessa é qual contracorrente vai vencer naquele determinado momento. Então é impossível você prever o que vai acontecer com o iene, mas você consegue pelo menos ver os sinais. Você não consegue entender exatamente o que o banco está pensando, porque ele é uma entidade privada. Então você só vê os sintomas, mas você não consegue ter um raio-x. É por isso que o sistema eurodólar ele é completamente obscuro e fica impossível você prever o que vai acontecer com o câmbio em vários países ao mesmo tempo, principalmente com cada um tendo um governo diferente, um pensamento diferente, e principalmente num processo de descooperação que a gente está tendo ao redor do mundo, né, que muitos chamam de desglobalização, por exemplo, criando ali os seus times, né, etc., cada um tentando, e muitos deles entendendo a arapuca do sistema do dólar, que você não consegue se livrar dele sem criar um colapso total no sistema, né, causando uma dor para absolutamente todos os participantes, porque todos estão endividados em dólares, né, é isso que as pessoas esquecem. Então, assim, você tem uma dívida muito maior fora dos Estados Unidos do que dentro, e essas dívidas não são para os Estados Unidos, são entre eles. É a Suécia para o Japão, é o Japão para a China, é a China para a Finlândia, é o Brasil para a Rússia, todos eles estão endividados em dólares. Então, para você se desvencilhar disso, você precisa honrar essas dívidas, e quanto mais você tenta se desvencilhar, mais o dólar sobe, por incrível que pareça. É isso. Então, assim,
tenham na mente de vocês que muito provavelmente uma crise aguda, e aí um conceito que vocês já me escutaram, quem está vindo aqui pelo canal do Renault também, está vendo pelo canal do Renault também, já escutou ele falar, que é a grande crise de liquidez. Quer dizer, se houver uma crise que falte dinheiro, uma recessão meio rápida, uma depressão econômica, alguma coisa assim, esqueçam essa história de que o dólar vai cair, vai colapsar o dólar. Na verdade, as pessoas irão correr para o dólar, né? As pessoas irão correr para o dólar. E também irão correr para os treasuries, né? Então, infelizmente, ou felizmente, novamente, né, repetindo, o portfólio tem que ter, para que ele seja um portfólio antifrágil, robusto, barbell, ele precisa ter uma parte dos seus ativos em dólar, dolarizados, ele precisa, por exemplo, ter títulos pós-fixados do Tesouro, de curto prazo, por exemplo, porque na hora que apertar, as pessoas vão correr para o dólar. E muitas das dívidas acabam não sendo pagas, você tem aumento da inadimplência, e aí, quando você tem uma dívida que não é paga, você tem um aumento da demanda, as pessoas precisam de mais dólares ainda. Não é isso, Ana? Como é que funciona essa coisa de que quanto mais a dívida, mais desvalorizarem os ativos, mais as pessoas vão precisar de dólares, mais o dólar vai subir, né? O grande problema aqui, e lembra novamente, eu repito isso diversas vezes, porque você acaba tendo nos comentários o pessoal do BRICS falando, não, já existe um sistema paralelo que já está fazendo, já tem a China que está negociando direto com a Rússia em yuan, eles já fizeram negociações em petróleo, não precisam mais do dólar. É muito interessante as pessoas dizerem assim, os americanos, o Banco Central é incompetente, porque imprime moeda tal. Você vai emprestar o seu dinheiro para o Xi e para o Putin, que, pô, são super concorrentes, né? Continua aí, mas é uma ideia meio... É complicado a gente, assim, muitas vezes pela nossa paixão por uma determinada coisa, né? É aquele negócio. Eu não estou dizendo que você deva fazer um investimento em dólares, aqui, lembrando, eu não faço nenhum tipo de recomendação de investimento. Porém, o que acontece é o seguinte... Nem o Renault, nem eu. Exato. Não somos analistas, nós estamos aqui, nós estamos estudando. Puramente educacional. Mas, assim, o que deixando bem claro, não é que eu queira que o dólar seja, né, a principal forma de você transacionar no mundo. É só que você percebe que o volume acaba voltando para o dólar muitas vezes quando a gente acha que, por narrativas, que na verdade o mundo está se distanciando cada vez mais dele. Vou dar um exemplo. Mesmo que você saia do dólar, você tenha uma negociação entre Brasil e China, para que ele possa fazer as importações de soja em yuan e que empresários brasileiros aceitem fazer isso, você tenha contas, uma conta da Nômade, por exemplo, agora em yuan, né, aceitando ali uma parceria diretamente com o governo chinês. Vou hipoteticamente falando. Perfeito. O grande problema é que isso não elimina as dívidas existentes em dólares. Isso só faz com que você empurre isso para debaixo do tapete, mas elas têm que ser servidas, porque a dívida de um é o ativo do outro. Então, para você desdolarizar o resto do mundo, a desdolarização seria literalmente eu parar de arcar com as dívidas que eu já adquiri no passado nessa moeda que eu quero me livrar dela. Só que as dívidas são maiores do que o ativo circulante. Então, agora fica a pergunta, qual é o país que vai querer tomar o rombo no seu balanço primeiro? Aí vem a pergunta, quem vai querer tomar o tiro primeiro para começar Porque para você tirar e se desvencilhar disso, é como se você tivesse que cortar um braço, você não consegue mais se desvencilhar. Então fica assim, quem é o país que vai querer cortar o braço direito primeiro, o braço esquerdo primeiro, outros vão perder, porque é tão intrínseco que não existe a capacidade de você colocar comida na sua mesa sem você fazer parte do sistema euro-dólar. Então é uma realidade, não dá muito para fugir disso. Então, Perfeito. Qual é o custo de você sair disso? É imenso. Perfeito. E voltar depois, né? Porque quando você tenta sair do dólar, o dólar sobe.
Você, né? Ele fica mais escasso, porque você tem menos dólares para servir aquela dívida, porque agora você está se livrando dele. Ou seja, deixa ele cada vez mais escasso, fazendo ele valorizar cada vez mais. Mas muitas A vezes. tentativa de uma China, a tentativa de uma Rússia, a Exato. tentativa de uma Índia se livrar do dólar, por incrível que pareça, e vocês vão entender isso com o tempo, faz o dólar se fortalecer. Exato. Só que eu volto a dizer, isso não é uma vitória dos Estados Unidos contra o mundo. Pelo contrário, isso é ruim para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos faz parte desse sistema. Não é do interesse dos Estados Unidos que os outros países entrem em colapso. O objetivo de todo mundo é fazer com que o sistema se perpetue. Então, mesmo sendo um sistema com várias falhas, a questão é, por mais que você esteja certo, você fala, mas Renault, não vai falhar nunca. Não, com certeza não é um sistema sustentável. Mas agora a pergunta é, beleza, você pode até tentar pensar em desdolarizar, mas você precisa entender para onde você vai desdolarizar. Vai ser uma moeda do BRICS, que já é a 50ª tentativa de anúncio de uma possível cooperação para vermos as possibilidades de criação. E quem vai gerenciar isso? E pessoas que não cooperam, na verdade, porque a própria China e a Rússia, elas não são amigas. O Chile dando a mão pro Putin, que apareceu agora, nesse mês de maio, na verdade, eles são concorrentes históricos, né, de muitos séculos, estão um do lado do outro ali, não tem vizinho que não concorra, né? Exato, agora é claro que existe o comércio bilateral entre os dois países aumentou muito? Concordo, aumentou muito. O volume aumentou bastante? Aumentou bastante. A China aumentou bastante a cooperação com países vizinhos como Vietnã, como o Paquistão, a própria Índia, etc., para tentar fazer o quê? Suprir o maior volume de comércio existente entre dois países na história, que se chama China e Estados Unidos. O grande problema é que você precisa arranjar alguém para substituir os Estados Unidos, e esse país hoje não existe, infelizmente, ou felizmente. E eu já escutei nos vídeos do Renan que ele esteve na China já, esteve em vários lugares, ele vai contar para a gente aí nas próximas edições. Eu quero saber a sua opinião, se você está gostando, se era um programa que você queria assistir, se são temas aí que estão esclarecendo a sua compreensão. Espero que você esteja, deixa o like aí, estando no meu canal ou estando no canal do Renan, não tem diferença. Vamos falar um pouquinho, agora que a gente já passou de 50 minutos, para o nosso encerramento, um pouquinho sobre a questão de se o problema do mundo será uma grande inflação ou existe uma possibilidade, por exemplo, de uma deflação. Mas será? Mas o petróleo subindo e desglobalização e tudo mais. Então, houve um ótimo episódio aí do Renan essa semana falando sobre o que não te disseram sobre a inflação americana. Dá um contexto aí pra gente, Renan. Eu acho que primeiro, assim, a coisa mais difícil é você tentar fazer as definições primeiro, né? Eu acho que quem faz isso da melhor forma é o Jeff Snyder, que é do Eurodollar University aqui nos Estados Unidos. Eu já falei bastante desse cara nos meus programas, nós vamos mostrar a cara dele aqui, é um figura. Não, ele é sensacional, ele me ensinou isso, inclusive, a gente se encontrou uma vez. É o seguinte, você tem duas formas de inflação. Então, existe a inflação que eu considero pessoalmente, né, como a real inflação, que é a monetária, né, que é onde você realmente tem mais moeda circulante buscando os mesmos produtos e serviços, mas você também tem a inflação que vem de um supply shock, ou um desbalanço entre oferta e demanda, seja para um lado ou seja para o outro. Ou seja, é uma informação de um preço de um determinado, não tem nada a ver com a parte monetária, certo? Perfeito. Por outro lado... Então, por exemplo, faltou petróleo, esse é um problema de oferta, um problema que tem menos gente ofertando petróleo, então não tem nada a ver com a oferta monetária, não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro circulando. Tem a ver com ter menos produto, então naturalmente vai subir, mas nem é o que nós chamamos de inflação, né? Exato. Aí, por outro lado, tem a deflação, que todo mundo concorda que deflação é bom, porque os preços vão cair. E é aí que vem o grave problema, porque tem uma coisa que acaba sendo mais perigosa que a própria inflação. O que eu concordo, que é excelente, o que eu não chamaria de deflação, mas eu chamaria de redução de preços por inovação.
Ou seja, quando você cria a primeira TV de plasma, custava $30 mil. Hoje você consegue comprar no Walmart aqui por $150, né? Isso foi pela economia de escala. Essa é a melhor de todas e é isso que faz todo o capitalismo crescer, o comércio crescer. Agora, existe o outro problema da deflação monetária. E essa, para mim, é a real deflação, que acontece quando você tem uma escassez de moeda circulante. E isso, infelizmente, para o mundo inteiro, aí eu já posso concordar que é infelizmente, desde 2008, os bancos não conseguiram emprestar o quanto eles emprestavam antes. E num sistema de crédito, se você para de emprestar, o dinheiro não é injetado na economia, ele não chega para uma empresa que compraria uma máquina, ele deixa de empregar as outras pessoas. Estou dizendo que imprimir dinheiro é bom? Não. Eu estou dizendo que isso é necessário no sistema que nós temos hoje, caso você queira que gere mais empregos. E a falta disso faz com que eu defina, não, peraí, eu não vou emprestar para ele porque eu prefiro emprestar para ele porque tem menos riscos. E quem que é essa pessoa que mais está recebendo esse dinheiro? Os títulos da dívida pública americana. Porque é muito melhor você pagar eles. Você vai emprestar para um empresário que está, sei lá, no Alabama lá e quer fazer um negócio e essa incerteza econômica e agora teu algoritmo falou que tem um risco assim, assim, assado, você vai emprestar para o Tesouro Americano. Então, todo mundo está concorrendo com o Tesouro tem uma vantagem, a insegurança, a incerteza e é muito grande, e os bancos não estão imprimindo esse dinheiro, não estão criando esse dinheiro, não estão emprestando porque eles estão inseguros, né? Exato, e o que causou inclusive uma queda do M2 temporária nos Estados Unidos, você tem uma retração, então isso acaba criando um efeito em cascata, porque, por exemplo, um salário de $5 mil que você pagaria hoje, esses $5 mil acabam valendo cada vez mais em relação a produtos e serviços, o que é totalmente contraintuitivo, só que o grande problema é que as empresas não conseguem manter isso, porque elas não têm acesso aos $5 mil, porque elas não têm acesso a crédito. Então o que ela faz? Ela demite as pessoas. E as pessoas, por mais que algum preço de ativos comecem a cair, essas pessoas não têm o cash disponível, porque elas não estão tendo acesso a crédito. E é isso que faz o sistema se perpetuar. Isso é praticamente o pior pesadelo de qualquer banco central. Você tem uma população que está mais focada em quitar as suas dívidas do que consumir produtos e serviços, do que empresas comprando mais máquinas, do que você ter pessoas nos shoppings, as pessoas nos aeroportos. Então, o sistema, por mais perverso que ele possa ser, ele exige que o crédito aumente ao longo do tempo. Ele é feito assim por definição. Por mais que eu concorde, por mais que eu não concorde, por mais que eu goste, por mais que eu não goste, infelizmente, é assim que funciona. Exatamente. Então nós vamos entender isso, que as dívidas elas têm a tendência de aumentar, o endividamento tem a tendência de aumentar, alguma coisa vai precisar ser feita nos próximos anos, nós não sabemos a solução, mas entendendo esses conceitos, pelo menos 5 ou 6 ideias muito importantes que nós trouxemos aqui já na nossa primeira edição do nosso programa, já vai permitir você a montar uma carteira, pensar num portfólio, pensar numa alocação, pensar no investimento de uma maneira muito mais esclarecida, muito mais consciente, e esse é o nosso objetivo. Gostei bastante da nossa primeira tentativa aqui. Vou pedir a opinião de todo mundo aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal. E aí, Renaud, o que você achou? Nossa, adorei o papo, dá para ficar aqui o dia inteiro conversando, porque é um assunto que fascina e eu só tenho a agradecer a oportunidade, né, de estar aqui na sua frente. Nós só fizemos uma cócega na superfície da conversa, isso aqui não vai acabar nunca. Isso aqui dá muito conteúdo pro resto da vida. Eu que quero te agradecer, Luiz, pela oportunidade. Eu nunca imaginava estar aqui, né? O que começou como um hobby, a gente poder ter esse bate-papo aqui cooperando. Então vai ser um prazer poder transmitir e aprender, né? Eu não estou aqui, eu não sou dono da verdade. Eu vou estar errado em algum momento, como sempre. Eu vou mudando de ideia, eu vou absorvendo várias coisas que vão deixando tudo complementando. E o meu canal é nada mais do que a minha jornada. E aí as pessoas vão aprendendo e disseminando educação. É isso que eu quero fazer. Perfeitamente. Obrigado. Vai ter o meu canal aqui embaixo, para quem está vendo no canal do Renaud, vai ter o canal do Renaud aqui embaixo também para você seguir em algum lugar. Então, gente, quero que vocês mandem para os amigos. Fala, pô, olha esse formato novo, olha aí essa dupla,
deem a opinião aí, digam quais temas, né, que vocês querem que a gente traga aqui, qual o formato, se ficou legal. Precisamos muito do apoio de todo mundo para a gente ter o incentivo de continuar. Estamos no sábado aqui, à noitinha, trabalhando, então faça a sua parte aí, dê sua opinião, deixa o like. Agradecemos enormemente. Muito obrigado, Renan. Nossa, obrigado a você, Luiz, pela oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho, pela iniciativa, e é sempre um prazer estar com você. Espero que a gente possa fazer aí muita coisa juntos aqui daqui para frente. Fenomenal. Um grande abraço para todo mundo aí. Esperem pelo próximo episódio. Cada um vai ser melhor que o outro. Tudo de bom!